9h20. Eu declaro aberta e instalada a 25ª sessão ordinária da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, pedindo a Deus que nos ajude e nos ilumine para que possamos cumprir o nosso mistério com eficiência e eficácia em benefício do povo de Pernambuco. Eu indago se há algum reparo a ser feito na ata da sessão anterior. E não havendo, eu declaro a mesma aprovada e passo a mão da senhora secretária devidamente publicada e assinada a última folha. A pauta hoje mais leve e impossível, né? Acho que só retornaremos a um rito de normalidade quando o desembargador Antenor Cardoso voltar de suas férias. Senhores, processos da pauta 1, adiados da pauta 1, 2, 3, não podem ser colocados em votação diante da ausência do desembargador Antenor Cardoso, que está de férias. Número 4, eu vou chamá-lo. É a apelação 31, 20, 30, dígito 5, no Tribunal desde agosto de 2013, vindo da primeira vara de acidente de trabalho da capital. A apelante é Rosalva de Souza, o advogado é Maria José de Sales Fernandes Jordão e outro. O apelado é o Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS. Procurador é Mirna Valença Saunders. Procurador Dr. Francisco Salles de Albuquerque. Relator desembargador Alfredo Jambo. Adiado em 15 de julho, a requerimento do desembargador Oscar Figueiredo, com a seguinte observação: após o voto do relator, acompanhado pelo desembargador Itamar Pereira, desembargador Antenor Cardoso, substituindo o desembargador Antenor Cardoso, dando parcial provimento ao apelo, pedido visto desembargador Oscar Figueiredo. Senhores, eu levei o processo para dar uma analisada com mais vagar e, ao fim, eu chego à mesma conclusão, dar provimento parcial. É porque me assusto muito quando os argumentos nessas ações de natureza previdenciária começa diante do princípio do indúbio pro mísero. Isso para mim não é argumento. Então, eu fui analisar o caso concreto, né, à luz da decisões da Corte Superior mesmo, da validade de outros meios de prova, né, e colaciono várias jurisprudências do caso concreto, onde eu observo que a causa verdadeira dessa celeuma aqui é o fato de que o juiz de primeiro grau, com devido respeito, ele diz lá, não tem nexo de causalidade entre a enfermidade e a sua etiologia como causa fundante da incapacidade. Ele se baseia somente no laudo público, como reiteradas vezes tem feito, né? Esquecendo que aquele laudo tem presunção juris tanto, pode ser lidido por meio de prova cabal. O laudo pericial diz assim, público: os elementos disponíveis e fatos permitem concluir pela inexistência de nexo de causalidade entre a doença do reclamante e o trabalho na reclamada, assim como incapacidade funcional. Fecho aspas. Só que essa mesma doença, dessa mesma cidadã, antes, tem vários laudos médicos periciais, não é de particular. Tem também particular, mas tem muitos oficiais, dizendo que ela tem tendinopatia calcária por etiologia do tipo de trabalho. Só do INSS tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui está numerado as folhas onde estão esses 7, 8, 9, 10, 11. Mas ainda tem um da Justiça do Trabalho, 12, e mais um laudo particular. Todos desatualizados. Eu não acho que precisa argumentar de que a solução encontrada, que existe a lesão de esforço repetitivo DOT, realmente existe, que a hipótese não é de aposentadoria, mas de auxílio acidente de 50%, tal como o relator desembargador Alfredo Jambo havia constado no seu voto e já tinha sido acompanhado de Vossa Excelência. Então, sem mais delongas, eu acompanho o voto de Vossa Excelência e meu voto também é no sentido do provimento parcial nos termos de voto do relator. Proclamo essa decisão, unanimidade de votos,
dado provimento parcial ao apelo, nos termos do voto do relator. Ao que me consta, pelo que vi, não temos sequer outro processo da pauta em condição de julgamento, só os fora de pauta. Eu pediria licença ao desembargador Jambo para eu chamar o meu, que é um só. Porque os demais são todos de Vossa Excelência. O desembargador Itamar não tem processo fora da pauta. Eu chamo à mesa o recurso de agravo na apelação civil 277078, dígito 1 de Camaragibe, vem da primeira vara civil. O recorrente é Antônio José Santos da Silva, seu advogado é Sávio Delano Vasconcelos Pereira, recorrido ao município de Camaragibe, procurador Joelma Alves dos Anjos, PE 0113684, é o nome da OAB. Aqui, esse recurso de agravo particular pede, porque estava querendo receber alguns títulos, como FGTS, que havia sido reclamado. Eu trago à colação jurisprudências diversas sobre a inaplicabilidade, inclusive em casos da mesma comarca de Camaragibe, uma delas da lavra do então relator substituto Itamar Pereira da Silva Júnior, foi uma das que me serviu de base jurisprudencial, para, fim e ao cabo, negar provimento, porque, evidentemente, a decisão está consoante as decisões da Casa e das Cortes Superiores do não direito àqueles títulos de natureza seletista. Nego provimento ao recurso de agravo. Decisão unanimidade de votos, negado provimento ao recurso de agravo, termo do voto do relator. São hoje 22 de julho. Leva esse também. Aqui. Temos agora somente os processos extra-pauta do desembargador Alfredo Jambo. Desembargador Alfredo Jambo, para reiterar breve, eu tenho alguns pedidos de destaque. Vossa Excelência fica à vontade. Vou anunciar os números, porque aí Vossa Excelência pode logo pôr em votação os que não há divergência. Tem algum destaque, senhor Itamar? Não? Ao número 4. 4. Se você puder anotar, porque aí a gente já... Ao número 9, 4, 9. Número 9. 4, 9, tem mais, parece mais 2, deixa eu ver aqui. Ao número 17. 17. 18. É só para fazer um registro, mas já acho bom que fique consignado. 24, esse é de só menos importância. Assim, para a gente ordenar os trabalhos, Vossa Excelência poder chamar logo os outros por lista, alguma objeção não, e consignar o resultado, porque a posição é unânime, não há nenhum destaque a ser feito mais, nos demais. E depois a gente gastaria uns minutinhos a mais nesses outros, né? Bem, eu risquei os que Vossa Excelência fez algum destaque, e com cuidado, Vossa Excelência sabe que meu comportamento é esse, numa reflexão maior ou menor, pode ser que eu consiga refluir. Então, com relação aos não de destaque, se houver algum equívoco meu, eu vou começar, se Vossa Excelência me permitir, a fazer a leitura como lista, enunciando o número, as partes e a conclusão. Correto, presidente? Correto, correto. Então, aqui tem o de número 1. Ele consta como número 2744, 27-2, embargante INSS, embargado Aldo Aragão da Silva Filho. É um embargo de declaração, rejeitado. Esse foi o número 1. O número 2.
276855-4, embargante Lucicleide, desculpa, Maria dos Santos, município de Camaragibe e outro. Aqui, rejeitados os embargos declaratórios. Passo ao terceiro. Tem o número 283178-3, embargante FUNAP e embargado Adriana Gomes de Santana e outros. Embargo da declaração parcialmente providos. Passarei para o número 4. 325127-8. Estado de Pernambuco, agravante, que já é agravo. E na agravado Ministério Público e outro. Recurso de agravo não provido. Passo ao número 5. Tenho 316682-5, agravante Estado de Pernambuco, agravado Etienne Moraes Nobre. Recurso de agravo improvido. Passo para o 7. É o 315552-8. Agravante Estado de Pernambuco e outro agravado Eldene Francisco da Silva. A gratificação desse policiamento não provido. Aqui é o 8, 315428-7, agravante Irineide Prazeres Neres da Silva e outros, agravado Estado de Pernambuco, não provido. O 9 tem um traço aqui, que foi, Vossa Excelência quer fazer algumas considerações. 4, 9. Se Vossa Excelência quiser, eu leio os tópicos da ementa, que é de número 7. Não, eu só quero destacar o 4, o 9, aqueles que eu chamei. Esse aí eu estou tudo de acordo. Esse, Vossa Excelência, eu risquei aqui, Vossa Excelência concorda? 7 não tem nenhum. O 7 sem nenhum problema. Não, aqui tem um 9. O 9... Eu estou falando no 9. 9 é melhor deixar para o fim. Esse fazer fim. destaque tudo de bem. 4, 9... Vamos adiante. Foi como... me esqueci. Aqui o 10 não tem traço nenhum, nem consideração. Então, o 10 é o 316245-2, agravante Felipe André Campos Teixeira, agravado INSS. Concessão de benefício não provido. Esse que eu acabei de falar foi o número 10. O número 11 é o 278606-9, agravante município de Jaboatão, agravado Cecília Alves Guerra e outros. Nega provimento. O 12 é o 305909-4, a Marlene Bezerra da Silva e outros, agravado município de Recife, não provido. Passo para o 13, 311751-5, agravante município de Igaraçu, agravado espólio de João Leite Nogueira da Paz, improvido. O 14 é o 282948-1, agravante município de Jaboatão dos Guararapes, agravado Carlos Alberto da Paixão Carneiro e outros, improvido. Passa ao 15, 323303-0, agravante Instituto de Recursos Humanos do Estado de Pernambuco e a do ZEP, não provido. O 16 é o 333057-6, agravante Narciso Industrial Limitada, agravado Estado de Pernambuco, não provido. Passo por cima do número 17, que tem algumas considerações de Vossa Excelência. O 18 também tem algumas considerações de Vossa Excelência. O 19 está livre aqui, é o 277862-3, agravante município de Jaboatão dos Guararapes, agravado Adivanildo Braz da Silva, improvido. O 20 é o 328978-7, agravante Estado de Pernambuco, agravado Eliane Andrade Espinosa, improvido.
Passo para o 21. É o 277463-0, município do Calumbi, agravado Luciene Freire da Silva. Não provido. O 22 é o 303890-2, agravante Estado de Pernambuco, agravado RC Hotéis e Turismo SA Limitada, Hotel Canários. Não provido. O 23 tem um traço aqui que significa que Vossa Excelência quer fazer algumas considerações. Pode chamar. Então, não, eram 23, não eram 24, mas pode chamar. O 23 e o 24? Pode chamar ambos. Bem, o 23, estou chamando o 23, é o 319972-6. A ementa diz que é direito processual civil, agravo regimental contra a decisão terminativa que deu provimento ao agravo de instrumento, recebimento como recurso de agravo, fungibilidade, execução contra a fazenda pública, valor incontroverso, expedição de RPV, insurgência do ente público apenas quanto ao índice de correção monetária, recurso não provido. Essa é a circunstância. Então, eu proclamo a unanimidade de voto, negado o provimento aos diversos processos chamados pelo relator. O número 4 é o recurso de agravo, no agravo instrumento 32.5127, dígito 8. O agravante é o Estado de Pernambuco, o agravado é o Ministério Público do Estado de Pernambuco e outro. Eu passo a palavra ao eminente relator para, de forma abreviada, tratar sobre a conclusão que Sua Excelência tem nesse caso. Aqui é o Estado de Pernambuco, ele entra com agravo de instrumento, de número 32.512708-8. Ele se insurge com relação ao fornecimento de medicamentos. Direitos fundamentais, direito constitucional. Pode ter alguma singularidade aqui que Vossa Excelência queira esclarecer, mas é matéria recorrente. Diz a ementa, direito constitucional, recurso de agravo em agravo de instrumento, ação civil pública proposta pelo Ministério Público. Saúde, fornecimento de medicamento pelo Estado. O medicamento tem um nome, como todos eles, né? Muito esquisito para a nossa linguagem. Mirtazapina. Existe pressão médica, Sistema Único de Saúde, assistência integral, recurso de agravo não provido, o agravo do Estado de Pernambuco. Se Vossa Excelência quiser, eu faço algumas considerações de algum tópico esclarecedor. Eu tenho esclarecimentos a pedir, desembargador Alfredo Jambo, exatamente porque, tal como já se disse, eu tenho a mesma opinião, de que a guerra tem muitas nuances e não pode ficar só na mão dos generais. As enfermidades e curas têm muitas nuances e não podem estar nas mãos só do médico. No meu sentir, o médico não é essa autoridade absoluta e só a ele convém a indicação do meio mais adequado e eficaz para combater o problema de saúde. Ele deve ser a mais importante voz a ser ouvida, mas não é a única voz. Então, a partir dessa percepção do mundo que eu tenho, é evidente que jamais quem sou eu, muito menos de longe, para questionar o diagnóstico da enfermidade, muito menos a medicação que o médico prescreveu. O que eu tenho em jogo é que aqui já não é mais uma relação médico e paciente, agora entra o Estado para suprir a carência dessa parte em adquirir o remédio que cuida da sua saúde e da sua vida. Para o Estado suprir essa carência, a Constituição diz que o direito à saúde e o direito à vida é constitucionalmente protegido, e é com base nisso, nesse arrimado na própria Constituição, que é dever do Estado, no Sistema Único de Saúde, tal, Estado, município, propiciar esse atendimento. Mas em nenhum canto está ali escrito que é dever de prestar melhor saúde. Eu sequer tenho uma ideia, por exemplo, econômica, da divergência em relação de custo econômico entre esta medicação mirtazapina
e as outras tantas que já estão na lista. Não tem nenhuma ideia de quanto é. Pode ser até que seja mais barato. Não é isso que eu estou discutindo. Não é econômico. É simplesmente aqui, se já existe algumas medicações, uma série de medicações na lista, dispensada automaticamente pela autoridade pública, que não depende de esperar que comprem separado, não depende de licitação, não depende de coisa nenhuma. É ir lá na farmácia e ser dispensado. A prescrição de um medicamento fora da lista é um direito da parte. Como? Hipótese 1, não é um medicamento em teste, top de linha, em iniciação em pesquisas em outros países. Mas veja bem, mesmo que não tiver autorizado na Anvisa, se isso já tiver autorizado em vários países do mundo, se isso for realmente o único caminho para salvar a vida da parte, a jurisprudência é uniforme que pode. Eu não tenho uma linha aqui, pelo menos no acordo, para me garantir que é essa circunstância. Quer ver uma outra hipótese? Já se testou os medicamentos de rotina e não tiveram efeito medicamentoso adequado, ou seja, os remédios normais não permitiram a cura, ou pelo menos minorar. A gente fica pisando em ovos com um caso concreto, porque é uma pessoa portadora de depressão. E só quem conviveu e sabe o que é a vida de uma pessoa com estado realmente depressivo é um sofrimento terrível para ela e para quem está por perto. Agora, se há remédios, alguns desses que entraram na lista recentemente, por que está se prescrevendo outro? Essa é a minha questão. Nos autos está provado que já se tentou outro remédio, que essas medicações normais não funcionaram com a paciente. Que informações se tem para se garantir que o remédio é mirtazapina e não todos esses outros? Aí a outra pergunta do desembargador Alfredo Jambim é o seguinte: para mim, e eu acho que para a maioria de todos que integram as câmaras de direito público, o passe mágico foi a história do NATS. Para a gente mesmo, o Ministério Público, para o juiz de primeiro grau, a partir do momento em que, com um simples telefonema, a gente pede e eles nos mandam, no máximo em 24 horas, normalmente no mesmo dia, dependendo da hora, todas as informações sobre estes medicamentos. Não é? Se simplesmente são alternativas, ou se tem, às vezes, a mesma droga básica, o mesmo sal básico. Foi indagado, foi procurado, no primeiro ou no segundo grau. A partir do momento que o conflito das teses, os conflitos das teses está posto, para aí a gente poder avaliar sobre todos os primas. O fundamental é sobre o prima da cura ou do minorar sofrimento, mas o prima econômico também ser analisado. O prima de se o remédio é novo ou é velho, já está testado ou não, também deve ser analisado. Essas coisas foram feitas. Porque se foram feitas, eu não tenho dúvida de acompanhar o voto. E quero até aproveitar, porque na votação, acho que logo foi o caso subsequente aqui, ou logo depois, tem uma discussão sobre um cidadão, eu acompanhei o Vossa Excelência, para ser internado porque era viciado em crack, em exatamente maconha. E por que eu acompanhei? Porque o Estado se defende com uma peça de ficção, dizendo que primeiro, nem tem ambulatório para tratamento ambulatorial, lá, espera aí, tem uma prescrição médica dizendo a solução do caso é internação hospitalar. Ou o Estado tem dito, não precisa de internação hospitalar, por isso, naquele caso concreto, e tinha que ter ofertado uma proposta ambulatorial concreta, é para fazer em tal canto, em tal lugar. Não foi isso que o Estado fez. O Estado nem diz
descredenciou aquilo que o médico prescreveu, que era internação hospitalar para se tratar, porque o caso era grave, e nem ofereceu uma alternativa concreta, disse que ambulatório tem por aí e tal. Eu acompanhei. Aqui não, o Estado apresentou não sei quantas alternativas. E essas alternativas precisam ser ponderadas, penso eu, que foi dada uma decisão terminativa, né? E se não tiver esses valores, se essas coisas que eu apontei não tivessem sido valoradas, tudo recomenda destravar o apelo, para que se possa fazer uma análise percussiente dessa pretensão. Pode ser simplesmente, não sei se o Estado está jogando, mas confrontou com outras drogas, dizendo que fazia a mesma coisa. Drogas que estão disponíveis, não sei. Meu questionamento é esse. Senhor presidente, existe uma tônica agora na Defensoria Pública que está tomando corpo. Vossa Excelência acompanha muito bem isso, porque está na área também de Vossa Excelência, porque tem muitos menores envolvidos. E existe uma tendência da Defensoria Pública e do Ministério Público, certo? De procurar uma solução, que isso é em todo mundo. Agora aqui está uma crise muito forte com relação a esse aspecto de crack, essas drogas pesadas. Então, a política nacional é para combatê-las, e a gente assiste isso sempre na televisão, certo? Agora, particularizando o caso, Vossa Excelência admitiu, acompanhou meu voto com relação a este aspecto. Não, naquele eu fiz só um paralelo com outro caso. O daqui é uma pessoa depressiva, com um remédio prescrito, e o Estado dizendo que tem não sei quantos outros remédios que fazem o mesmo efeito. Certo, já são da lista. Pronto, a Vossa Excelência não está votando, eu só queria saber. Não, estou perguntando. Sim. Então, foi feito esse estudo é o de número qual? É porque Vossa Excelência fez 2 comentários, 2 processos juntamente. É o de número qual? 24? Esse 4. O outro eu tinha acompanhado. Não, o número 4 fala em mirtazapina. Como tem várias drogas aqui, né? Agora, o que eu fiz aqui, Vossa Excelência acompanhou, porque eu já entreguei o meu projeto de voto, foi o não provimento do agravo do Estado. A minha preocupação com relação a essas questões, nós não somos engenheiros, não podemos dar, mas podemos ver a perícia no caso, né? Sobre uma ponte, um viaduto. Aqui também é com relação à prescrição de medicamentos, certo? A riqueza, até a energia comercial é muito forte em todo o mundo para vender os seus remédios. É natural o mundo capitalista, né? A mão invisível, né? Segundo Adam Smith. Então, todos querem vender e querem pegar a melhor parte da venda. Trazendo isso para o dia a dia, quase todos nós tomamos remédio para o estômago por causa da vida. Aquele Nexio, aquele para o estômago, eu me esqueci, é o omeprazol. Então, os médicos dizem, tome omeprazol. Aí o outro diz, não toma omeprazol. Tome Nexio. Por quê? Porque o omeprazol cansa depois e é muito extensível, tem muita força. Existe isso comercialmente, certo? E na pressão médica. Se aqui está dizendo isso, Vossa Excelência vai chegar ao ponto final, eu queria saber se Vossa Excelência defere esse medicamento ou não. Senhor presidente, eu gostaria de participar também da discussão. Vossa Excelência poderia pedir um minutinho, porque a doutora procuradora pediu antes. Algum problema, não? Era somente um esclarecimento de matéria de fato, talvez... facilita, se é matéria de fato, para o julgamento. Julgamento. Trata-se, desembargador, presidente, de uma criança cuja necessidade é de um medicamento antidepressivo. É raro. Eu também acho. E isso me chama a atenção nesse A minha processo. também. Certo? Então, eu pediria esse esclarecimento ao desembargador. É só isso que eu estou pedindo também, de esclarecimento. Nos autos, está claro que tem que ser esse remédio mesmo. É estranho uma criança precisar de um antidepressivo. Eu lembro, aí, Vossa Excelência me permite, o princípio da proteção integral. Não é? Se no caso, não é, existem todos esses medicamentos na oferta do SUS, talvez esses medicamentos, e Vossa Excelência deve não sirvam para o perfil do paciente. Às vezes nem para os próprios adultos é difícil achar a medicação adequada. Eu só quero ter essa segurança. Eu tive um caso familiar
sei como é difícil acertar com a droga. Eu só quero ter essa Então, segurança. Eu sei disso, doutora. aqui é. Eu só quero ter essa segurança. O desembargador Itamar tem alguma, talvez até também contribua para... Senhor presidente Mineiro, para a doutora procuradora, essa matéria sempre aflige, eu acho, a todos nós judiciários, desde o primeiro grau de jurisdição que nós nos deparamos com essas situações. E não são situações de fácil solução. A toda evidência não são. Eu, como todos os colegas da magistratura, temos uma preocupação acentuada com esse tipo de ação. Mas eu gostaria de fazer algumas reflexões breves que me levam a decidir numa determinada linha. E eu trago o exemplo lembrado pelo desembargador Luiz Carlos, que diz que o NAT realmente dá um suporte necessário, importante. Não tenho dúvida. Mas a mim me provoca a sensação de que o NAT, mesmo com os subsídios que nos traz, não nos deixa com segurança e confortáveis para decidir. Por quê? Porque estamos falando aqui de saúde, onde quem prescreve medicamentos são especialistas na área. Mas isso é o comum, isso não tem nada demais. Mas o que me leva a ter uma postura diferenciada, e eu acredito que pela maioria dos colegas é acompanhada, é que o médico que acompanha o caso do paciente, ele tem o histórico inteiro das necessidades pessoais, caso a caso. Quando ele prescreve um medicamento, pressupõe-se, embora o desembargador Luiz Carlos já refutou esse raciocínio, que ele tenha testado outras drogas. Mas o problema não é nem ter testado outras drogas, é porque pode ser que outras drogas sejam incompatíveis com outros números de medicamentos que sejam ministrados ao próprio paciente. Concordo com todo o seu discurso. Então, Por isso que eu quero saber se foi feito. quando nós recebemos informações do NAT, e o medicamento tal faz o mesmo efeito qual tal, para mim não me conforta, a não ser que submetêssemos esse mesmo paciente com o histórico dele para o NAT substituir a prescrição médica, se responsabilizando pela nova prescrição. Porque aqui, aonde se discute direito, está tentando adequar uma situação e dizer que tal ou qual remédio é mais adequado para determinada enfermidade ou para determinado paciente, eu acho que é uma questão que vai além, não só dos nossos conhecimentos, mas além de qualquer subsídio que possamos ter, a não ser que nós pudéssemos substituir a prescrição do médico e assumir a responsabilidade pelos que estariam prescrevendo, o que isso não acontece. Se a gente olhar só pelo lado econômico, e nós temos que ter essa preocupação, claro, também não vai dar resultado adequado. É por isso que sempre eu me apoio na prescrição do médico que acompanha o paciente, porque ele é a pessoa mais abalizada, não só por ter feito comparações com outros medicamentos, é porque ele sabe a história da doença do paciente, sabe as incompatibilidades, sabe o que já testou. Fora disso, a gente falar sobre um remédio, que tem outros na lista de dispensação, oferecida pelo Estado, podia substituir, eu acho que é um passo muito grande para a gente negar um direito e uma necessidade de um paciente. Eu acho que é um passo que vai além do que o judiciário possa fazer. É por isso que quando há uma prescrição médica do médico assistente, não que ele seja a única palavra e seja o Deus pleno daquela situação, mas para o processo, para a situação posta, a opinião final, para mim, é a dele, a não ser que venha um outro profissional
assuma a responsabilidade e prescreva outro medicamento. O Estado tem dever de prestar saúde aos cidadãos, todos têm. Agora, acontecem situações também que o Estado coloca na lista de dispensação vários medicamentos e não difunde. O Estado, às vezes, se preocupa muito em fazer propaganda política do que realizou, do que vai realizar. Mas programas assim de assistência social não difunde. Eu nunca vi uma propaganda em canto nenhum dizendo, a partir de agora o Estado oferece para os doentes na tal área a seguinte medicação, essa. Incorporou a lista, essa. Não faz. Então, mesmo o médico assistente, às vezes, por não ter informação, não prescreve um outro medicamento que seria saudável para a saúde financeira do Estado. Então, por isso, que até hoje, mesmo com o apoio do NAC, que não me impressiona, porque os subsídios que o NAC dá são valiosos, são importantes, mas não substitui a prescrição médica do médico assistente, que sabe a história da doença do paciente. Por isso que eu me sinto confortável, embora eu respeite todas as argumentações adversas, e também não sou o dono da verdade, sou franco, e se vier algum raciocínio diferenciado, eu posso mudar meu posicionamento. Até hoje não encontrei nada que me levasse a me pautar de forma diferente. Então, eu queria trazer à discussão esse assunto para mostrar a minha reflexão e espero ter colaborado de alguma forma. Senhor presidente, gostaria de falar. João, vamos tentar ordenar um pouco o julgamento a partir de... Porque, veja, estamos todos, pelo menos os três testemunhas fechadas, uniformes na prevalência do laudo médico, mas que ele não é, Horus falou e disse, ele não é a última palavra. Como há uma dúvida fundada da necessidade específica deste medicamento, Vossa Excelência poderia prestar o esclarecimento, objetivamente falando. Primeiro, ou se na petição inicial com ela está aqui narrado a necessidade, a razão desse medicamento, ou se no laudo médico da prescrição foi especificado. São dois lugares que a gente tira essa dúvida na hora. Com relação ao pedido do ministro, 18 laudas aqui, certo? 18 não, 19. Antes, porém, gostaria de fazer um esclarecimento. Pois não. Com relação ao depoimento do eminente desembargador Itamar, achei importantíssimo tudo que ele disse, mas dei maior relevância à questão da relação médico-paciente, que é uma cadeira que está sendo revista agora nas universidades de medicina de todo o mundo. O médico de família, aquele médico que chegava e quase curava a doença. Só a presença dele dava uma importância muito grande. E com relação ao registro de ficha, que o CRM, Conselho Regional de Medicina, obriga que todo médico escreva sem rasura a sua ficha, certo? Então, aquilo consolida a vida do paciente e o trabalho do médico, a ficha que o desembargador falou. Então, isso eu acho de muita importância. Existem algumas ponderações que não podemos fazer, até porque andam com relação a vários medicamentos, essa aplicação como o desembargador Itamar falou, existe a droga, certo? E a substância predominante, que às vezes vem fraca ou forte, dependendo do caso do paciente. E às vezes o remédio toma outro nome e outra sigla só por isso, porque o paciente é uma máquina. Aliás, não só são as cabeças, não, as pessoas fisicamente, biologicamente são diferentes, reagem diferentes ao mundo. O mundo é de um impacto muito forte. E graças a Deus nós somos um organismo, vivemos até muito mais do que vamos viver, e pensamos que vamos viver, né? Pois é, então é o seguinte, no petição, voltando, o Ministério Público, aqui as folhas número 20, certo? Ele, através de uma ação pública, em pedido liminar, no final, pedidos em face de... Eu vou chegar lá. Em face do disposto, requer ao Ministério Público a concessão de medida liminar, certo? Para que forneça no prazo de 48 horas, mensalmente, de forma contínua e substituída processualmente, o integral, vamos aqui, comprimidos, aquele comprimido que eu falei, 30 miligramas pelo período de 1 ano até julgamento da apresentação civil público,
com a ressalva estatuída no artigo 330. Aí tem bloqueio, etc, etc. Agora, a prescrição médica é que querem, eu vou procurar aqui. É uma senhora aqui, não é menor, porque fala em senhora na petição do Ministério Público. Mas é ou não uma criança? Ah, sim, é porque ela está substituída, perdão. Aqui eu não cito o nome aqui. A senhora Zenilda, concessão de medida liminar, para determinar que o Estado, através da Secretaria de Segurança, forneça no prazo de 40 dias, mensalmente, a forma, a substituída processualmente. Quem é a criança aqui? Estou procurando. Fala no ministro aqui. É porque eu não estou vendo aqui na inicial, não, viu? Vossa Excelência podia ler o laudo médico, a prescrição médica, O laudo eu vou se é procurar. expressivo. Ou então, no corpo da petição do Ministério Público, por que esse remédio? É isso que interessa. Dos pedidos? Não, causa de pedir que eu entendo. Por que esse remédio e não o outro? Isso necessariamente está contido na petição inicial. E aí pode matar a charada numa hora. Se o Ministério Público disser, já testou outro remédio e não deu. Se o Ministério Público disser, a dosagem dos demais remédios é muito forte, basta uma frase dessa que mata a Eu estou questão. procurando, é porque aqui fala no Ministério da Saúde, fala no convênio, vamos embora. Assim sendo, o Ministério Público está legitimado para encampar a defesa dos interesses individuais homogêneos, Legitimação. conforme entendimento pacificado, compete ao Ministério Público, tendo em mira a saúde e o direito individual, o caso epigrafado do Ministério Público agindo em defesa de serviço público relevante, de quadrante constitucional, que é o direito à saúde, possui legitimação extraordinária para garantir o direito individual homogêneo da substituída processual Zenilda Franzé, pessoa carente de recursos econômicos, cuja remuneração, respectiva atividade laboral, impossibilita adquirir os medicamentos. Em inúmeras decisões, tais, vamos lá. Não se pode olvidar o artigo 129 da Constituição Federal, tem algumas jurisprudências, uma folha de jurisprudência, 2, 3, dos fatos. Em caso, a senhora Zenilda Francisca da Silva Salles qualifica, cidadã, pessoa carente de recursos, não tem condições para arcar com o tratamento de sua enfermidade, substituída na apresentação pelo órgão ministerial, é portadora de depressão, CID, diz o número do CID, necessitando para uso contínuo, diariamente, medicamento tal, que eu já disse. A senhora Zenilda Francisca da Silva diz que é ela, aqui diz ela, é portadora de depressão, necessitando para uso contínuo, eu já disse isso, tendo em vista que o quadro clínico deste tipo de doença se agrava com o passar do tempo, pois tal doença se desenvolve progressiva e rapidamente, e sendo absolutamente necessário tratamento com medicamentos, recorreu Zenilda ao Ministério Público, uma vez que tal medicamento não logrou ser disponibilizado. Aqui tem um fato, já um evento. Não logrou ser disponibilizado pela rede de saúde pública. Aqui já tem um problema. Claro, não está na lista, não foi Bem como disponibilizado. carece a mesma de disponibilidade financeira para tal, dois fatos. Aí o do direito. A Constituição estabelece tal, e continua no seu artigo tal. Como se vê, a partir da exposição acima, a documentação junto aos autos, o direito, ora invocado, é líquido e certo. Haja vista demonstrar que o direito à saúde da substituída encontra-se lesado e obstruído por ato comissível do gestor estadual de saúde. Aí tem a legislação em uma página, outra também. Como é ser disso, o direito à saúde constitui, tem aquelas argumentações jurídicas com relação ao SUS, por chegar no fato mesmo que interessa. No que pertine, aliás, tudo aqui interessa, no que pertine a questão de saúde, portanto, Zenilda possui o direito, em contexto de receber integral e gratuitamente para tratamento de sua patologia, o comprimido tal, repete novamente, a postergação do cumprimento do fornecimento
da integral medicação ao paciente por parte do demandado demonstra o descumprimento de seu desiderato funcional legal. Dessa forma, comprovado que o paciente possui direito líquido e certo e acesso à medicação integral para a garantia da saúde e que o exercício deste direito constitucional está sendo postergado por ato omissivo, aí vem essa fundamentação legal. Para requisitos, dos requisitos para a concessão da liminar. Ante a apresentação da questão fático-jurídica envolvida, o Ministério se faz expor as razões da necessidade da concessão liminar, inaudito altera a parte, e comprovar a presença dos requisitos legais justificadores do deferimento. Não se pode olvidar, por todas as razões supras referidas, a presença do boni iuris. Necessária a concessão da liminar, com o fim de determinar o Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Saúde, forneça a Zenilda o medicamento. Mostra-se assim patente a própria presença do direito líquido e certo, hábil. Eu estou procurando saber onde está a página da prescrição. Já vi que não tem na petição. Por favor, você pudesse ver a prescrição. É porque foi solicitação. A prescrição médica, que é o laudo. Porque pela petição inicial é um caso como outro qualquer. Precisa de remédio porque tem depressão. Vamos ver aqui. Não há nenhuma peculiaridade. Aqui tem uma prescrição médica. É isso que Vossa Excelência quer? É um laudo. Atesto. Isso aqui, qual é a data? A data é importante. Aqui não tem nem a data. Atesto para devidos fins, letra de médico, viu? Que a senhora Zenilda é portadora, tal, de CID, já fez uso de demais antidepressivos, aí tem o nome disso. Respondeu. A gente tem só com isso. Eu acompanho o voto. Só bastava ler essa frase. Saber que ela já tentou essas que o Estado já tentou, essa que o Estado aponta e que não. Era tão fácil, É tão fácil saber se isso é coisa comum ou não. Esse é o número 4. A unanimidade de votos, negado provimento ao recurso nos termos do voto do relator. O outro que eu pedi destaque foi o 9, não é? Vamos ver o 9. Eu tenho a impressão que seja mais prático chamar Vossa Excelência, fazer um resumo e eu pedir vista. Porque vai ser mais difícil de esclarecer aqui. Eu vou dizer rapidamente porque eu peço vista. Eu chamo o recurso de agravo no agravamento 317, 315, 3, o agravante do Estado de Pernambuco, o agravado é Rogério dos Santos Coelho. Vossa Excelência resumir seu voto, que eu vou dizer as razões pela qual vou pedir vista. Dessa vez, ó. Está aqui. Bem, o resumo do voto, eu confirmo o número. É o 317, 315-3, Estado de Pernambuco, recorrido Rogério. Diz aqui que é direito constitucional, recurso de agravo de instrumento, concurso público para cargo de soldado da Polícia, fixação de novo marco para aferição da idade dos candidatos, diverso do previsto na lei complementar número tal, é o 108 de 2008. Alegação do Estado de Pernambuco da existência de dificuldade fática no cumprimento do disposto da lei. Benefício para alguns candidatos. Agressão ao princípio da isonomia. O benefício deve ser estendido ao recorrente. Recurso de agravo não provido. Claro que aqui, se Vossa Excelência quiser, tem um esclarecimento. Está dividido essa emenda em alguns esclarecimentos, do número 3 até o número 3. Naturalmente, a questão de aplicação da legislação no histórico temporal. Eu vou só explicar. Aliás, todo histórico é temporal, desculpa. Peço vista, não preciso de nota taquigráfica. Se for para lá hoje mesmo, volta na terça. Vou dizer porque peço vista. E aí vou tirar só essa dúvida lá, porque talvez complique muito fazer isso aqui. É que a legislação da época, que era a Lei Complementar 108 de 2008, no ingresso, aquela história dos 28 anos, como limite máximo, passou a ser extremamente questionada aqui no Judiciário. Né? Porque para alguns dos cargos da Polícia Militar, fazia nem sentido. Por exemplo, quando era um cargo para médico da Polícia Militar, onde era incompatível, quer dizer, tem título se tiver pós-graduação, tanto tempo de residência. O cara entrando na faculdade com 23 anos, meio com 22 anos, que não é mais, muito normal, é mais 23,
com 6 anos de curso, ele já não podia assumir. Estou só dando um exemplo. Então, tão reiterado esse caso, até que me prove o contrário, eu penso que não. Esse parecer GAB 2310 da Procuradoria-Geral do Estado foi voltado exatamente para a adaptação dessas situações peculiares. Ele não quebrou regras, penso eu, de isonomia. Ele harmonizou entendimentos, penso eu, não posso afirmar que sim. Na prática, isso significou não restrição a candidatos, exatamente ao contrário. Abrir um leque maior, oportunizar mais oportunidade de pessoas que estavam aprovadas e que no curso, durante o curso de formação, ou antes dele, na data da inscrição, ele tinha idade. Aí ele completou a idade. Esse agora tem 28, não pode mais nomear. Então, esse parecer da Procuradoria-Geral do Estado foi em sentido inverso aos fundamentos, penso eu. Então, para não alongar aqui, isso vai ter que realmente aprofundar, eu peço visto. A razão é essa. Gostaria de ver também, porque é interessante esse complicador aí. Começou o jogo, mudar a regra. Você está falando mais ou menos isso, né? Eu tive a sensação de que o voto de Vossa Excelência foi muito calcado na decisão de primeiro grau, que não considerou isso. Primeiro, o efeito satisfativo total da decisão dele. Segundo, que eventualmente esteja a elaborar por via oblíqua no desinteresse da maioria dos candidatos. A minha preocupação também é esse verbo harmonizar, às vezes é perverso. Aí a minha preocupação é somente essa. Então vamos chamar o 17, né? Decisão adiada de julgamento a pedido de vista do desembargador dos Carlos Figueiredo, vírgula, sem necessidade de nota taquigráfica. Vou 17 é cardiopatia. Né? É cardiopatia. Esse é que é um problema aqui para a aposentadoria. É o recurso de agravo no reexame necessário na apelação 29.7232.1. O agravante é o Estado de Pernambuco, o agravado é José Valdomiro Durães. Eu passo a palavra ao eminente relator e aí a gente vê se é possível harmonizar o entendimento ou se é preciso pedir vista. Senhor presidente, eu confirmo o número aqui como sendo o 29.7232-1, Estado de Pernambuco e agravado José Valdomiro Durões. Como é uma matéria que, eventualmente, certamente é uma matéria recorrente aqui, eu vou fazer a leitura da ementa, que é muito pequena, mas ela tem umas subdivisões em número de 11. Até porque já fizemos até reuniões com relação a essa questão, né? Me parece. Reuniões assim públicas para ver qual a direção melhor. Porque se não fosse polêmica, nós não discutiríamos para fazer a melhor justiça. E a parte não tinha nem, se não fosse polêmica, não estava nem aqui. A parte recebida e não tinha nada. Porque houve resistência e o mundo a gente estava todos desempregados, desembargador. O mundo é isso aí, o mundo da justiça é resistência. De todo lado é recurso. Vamos lá. Então, eu confirmei o número, as partes, ementa, reexame necessário, terminativa, cardiopatia grave, isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria. Isso aqui é isenção. Produção antecipada de provas, perícia judicial, aplicação do princípio da livre apreciação das provas pelo magistrado, junta médica, necessidade, recurso de agravo e que se nega provimento. O pessoal pensa, não digo Vossas Excelências, que a prova é o papel. A prova não é o papel. A prova é a intelecção do magistrado no momento que analisa o documento, certo? O documento pode até, como o próprio processo civil, ele pode até desprezar a prova pericial, mas é a concepção do juiz analisando aquele conteúdo, certo? Que às vezes não pode ter nenhum valor que possa gerar um entendimento e a convicção, que é justamente a nossa proteção e nosso acolhimento de consciência. É justamente isso. Às vezes o papel quer o papel. Aí fala, não, mas a perícia é ruim. Não, mas é papel. Então, aí chega o juiz, 3 juízes, cada um diz uma coisa diferente sobre o papel. Por quê? Porque ele está acoplando
a existência, a vivência dele, certo? Aquela situação. Não só da parte que está aflita, mas também as questões de motivações contextuais processuais. É só isso. Então, aqui eu acabei de ler, certo? A ementa sobre isso. Vossa Excelência quer que eu discorra? Não, eu vou pedir vista. Vou explicar Vista. por quê. Estamos aqui labutando numa área de uma linha muito tênue a respeito da existência ou não desse direito. Porque é algo, neste caso, extremamente complexo. Primeiro, se a gente for fazer uma análise constitucional, começar no âmbito tributário, o imposto de renda de quem é? Da União. A isenção do imposto de renda. O imposto de renda pago pelo funcionário do Estado. De quem é? Do Estado. Né? Veja quantos entes estão sendo envolvidos nesse único caso concreto. Talvez exatamente por conta disso, a legislação, diferentemente do que ocorre quando a gente faz na Previdência, ela diz que é laudo pericial oficial. O laudo pericial oficial ao qual se submeteu esse cidadão da Junta Médica, da Assembleia Legislativa, disse que não se configurava cardiopatia grave a justificar a aposentadoria por invalidez. O laudo particular diz que tem cardiopatia grave. Sim, estou dizendo que não tem. Para arrematar as razões do meu pedido de vista, não precisa nota taquigráfica, eu vou citar o caso que está na mídia, eu não vou emitir juízo de valor, mas está direto na mídia, do deputado José Genuíno. O laudo público disse não, foi para o particular, disse não, pediu o laudo do laudo não. Não era para receber benefício, nesse caso dele, de imposto de renda, era para cumprir a prisão dele em prisão domiciliar. Então, é só para justificar que há uma necessidade de verticalização, porque aqui a presunção jurisdicionante do laudo público é muito mais forte do que na Previdência. Eu acho que, não estou dizendo que não é essa a solução a ser dada ao caso, mas acho que é preciso a gente ver com bem detalhe para não correr risco, para não abrir um precedente, se for o caso, e amanhã ficar mais difícil de controlar. Eu acho muito bom essa atitude de Vossa Excelência, até porque eu fico mais tranquilo. Para esse caso de cautela. Então, proclama aí adiada a pedido de vista do desembargador dos Carlos Figueiredo, sem necessidade de nota taquigráfica. E o último que eu pedi destaque, desembargador, é o 18. Para esse aqui, eu tenho a impressão que o desembargador Itamar talvez esteja melhor apetrechado do que eu. Porque faz muitos anos que eu não já corri dessa história de lecionar processo e tal. Mas é o recurso de agravo na apelação 32.20.682, agravante é o município do Recife, o agravado é José Neilson da Silva, salvo que eu venha a ser, assim, realmente modificar completamente o meu pensamento, eu não consigo entender como é que a parte vencedora é chamada a pagar custos e despesas processuais, honorários, porque ela comunicou que a casa estava demolida. Não entra na minha cabeça. Eu pedi a Vossa Excelência que abreviasse, porque eu acho que esse caso não precisa de esclarecimento. Vossa Excelência tem sido muito humilde com relação à sua pessoa. Não, estou dizendo a verdade, eu estou fora do ramo. O desembargador Itamar é um atento e aguda autoridade no assunto. Estou doido para ouvi-lo. Mas eu queria que Vossa Excelência abreviasse o voto, fizesse um resumo para a gente. Então, Vossa Excelência anunciou, quer que eu já anunciou, não foi? Eu confirmo o 32.20.68, traço 2, município do Recife, agravado José Neilson da Silva. Recurso de agravo na apelação civil, decisão terminativa, ação de encerramento de atividade. Posterior comunicação de demolição realizada pela Prefeitura do imóvel, onde se realizava a atividade que se desejava encerrar. Poder de polícia administrativa que deu causa à extinção da ação por falta de interesse de agir. Honorários advocatícios de responsabilidade de quem deu causa à extinção do processo. No caso, o município do Recife. Precedentes do STJ, recurso de agravo
a que se nega provimento. Bem, o município de Recife entrou com agravo, eu peguei provimento. Se o desembargador Itamar quiser que eu faça a leitura, está em número de 8 comentários dessa emenda. Veja, nós temos tempo demais aqui, né? Agora, o que eu verifico aqui é o seguinte, a minha perplexidade decorreu do seguinte, o município entra com ação demolitória. A demolição acontece. O município queria que a pessoa parasse a atividade porque era um bairro-restaurante numa zona de reestruturação urbana. Depois de ajuizar a demanda, o imóvel foi demolido. Perdeu o objeto, claro. É para demolitório, demoliu. Demoliu por quê? Porque era contra a lege. Era contra a lege. A sentença extinguiu, 2674, muito bem, porque faltava condição. E manda o município pagar um honorário de R$300 ao cara que tinha que ser demolido de um bar que estava contra a lege. Eu não consigo alcançar. Se foi demolido por exercício, ainda pague. Eu não consigo entender esse raciocínio. Se Vossa Excelência pudesse dar uma lidinha. Eu posso ler, presidente? Pode, sim. Cuidam estes autos de agravo legal interposto à iniciativa do município de Recife, Pernambuco, em face de decisão terminativa que negou seguimento à apelação interposta por ele, por estar em manifesto confronto com a jurisprudência e Superior Tribunal de Justiça e deste tribunal. O município agravante ajuizou a ação buscando encerramento da atividade realizada pelo réu agravado, aduzindo que o bar-restaurante de sua propriedade estava localizado na zona de restauração urbana, sem, contudo, possuir devida licença para o funcionamento em afronta às leis municipais, diz o número das leis. Isso é o primeiro evento, primeiro fato, né? Após o ajuizamento da demanda, foi noticiado nos autos a derrubada do aludido imóvel pela Prefeitura do Recife, folhas 31, motivo pelo qual o juiz ACO extinguiu o feito, uma vez que a destruição da propriedade geraria, consequentemente, o encerramento da atividade ali exercida. A sentença foi fundamentada no artigo 267, inciso 4 do CPC, por restar ausente uma das condições de ação, qual seja o interesse de agir, e condenou o município do Recife ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$300. Rapaz, R$300. Não paga nada, eu acho que Diga. Proposta a ação, o município não esperou o resultado judicial, não esperou a sentença. Ele próprio provocou a demolição do objeto da ação. no exercício regular do seu poder de polícia. A parte não recorreu disso. Não, mas não houve decisão sobre o processo de demolição. Ele entrou com ação demolitória, foi lá e derrubou, acabando a atividade que dizia regular. Então, o juiz entendeu que, por perda de objeto, ele não ia julgar procedente uma demolição que já tinha acontecido. Pronto. Quem provocou? Até aí estou concordando com tudo. Aí, a consequência. Pagar honorário. Eu acho que aqui ninguém pagava nada a ninguém. Pode ser, podia ser uma solução, mas... Aí, como diz aquela história, não existe almoço de graça, tem uma história. Isso é ilegal. Eu não acho que seja a alternativa que a prefeitura pediu de que a parte que devia pagar os honorários. Não houve, a demanda judicial foi intentada, mas no regular exercício do poder polícia. Tanto estava errado e fez que a outra parte não recorreu. Mas o que aconteceu é o Quedou-se seguinte, inerte. a prefeitura exigiu que a outra parte contratasse mandatário para responder o processo. E ela mesma acabou com o objeto do processo. No final, possivelmente, ia haver condenação para uma das partes. Podia ser procedente ou não a demolitória. Se fosse, a prefeitura ganharia, mas não chegou a essa conclusão. E a parte nem... Alguém perdeu a causa. A parte nem recorreu. Se fosse certo, a não condenação em honorários, eu penso que seria razoável a pessoa ganhar, porque o objeto da pretensão. Havia uma pretensão resistida, que
que com a demolição não foi mais resistida, a parte se conformou. Quando a ação é Se contestada... tivesse sido um ato com abuso de autoridade, a parte tinha entrado com medida judicial para restaurar o status quo ante, tinha pedido indenização por perdas e danos. Não está esclarecendo aqui se a parte chegou a contestar a ação, se teve realmente necessidade. Mas deve ser, porque foi condenado em honorário. A parte contestou a ação, desembargador Jambo. Contestou, para ser... Aqui diz o seguinte, a edilidade Condenado defende, honorário. a edilidade defende, que para a fixação, então, ele entrou nos Não, autos. não é isso não. Eu Não. pergunto do desembargador. Aí, Na ação, a parte contestou. Eu sei, meu amigo. Acho que sim. Deve ter sido. Inicial. Mandado de citação. Para mim, é dois direitos legítimos do poder público. O primeiro foi de procurar demandar em juízo. O segundo, de que constatado que poderia fazê-lo administrativamente, o fez. Daí ia pagar honorário se a parte tivesse dentro da Mas lei. quando a contestação, mesmo você extinga com base no 267, por inferimento da inicial, qualquer uma eu daquelas pediria. situações, há condenação. Excelência, tudo pode acontecer, né? Inclusive nada. Eu atuei como juiz nesse processo. Hein? Eu atuei como juiz nesse processo. Como juiz. Então não pode Então, tirar ele. eu acho que a solução é mais adequada. Pode ir, Vossa Excelência, nós proclamaríamos que Vossa Excelência reconhece que está impedido e Retira de pauta. retira de pauta para fim de redistribuição. Está certo? Mas eu preciso ter cuidado. Ainda, agora, se alguém tem a dúvida que a história de Deus escreve certo por linha torta, essa foi interessantíssima, porque aí estaremos maculando com uma nulidade absoluta. De qualquer sorte, eu fiquei Então, interessado exato, pela opinião do juiz. foi. Ainda bem. O que prova também que, para mim, não é nem essa história de Deus escreve certo por cobrar, linhas não. tortas. Deus escreve certo por linhas certas. Porque era essa linha que a hora estava para aparecer, isso, e não permitir com a nulidade absoluta Depois fosse eu vou conversar preservada. para saber a posição dele, porque eu não entendi ainda. Senhores, como não temos mais processo nem da pauta nem fora de pauta para julgamento, o doutor Henrique quer fazer uso da tinha palavra. pedido para o 24. O processo 24. Pediu destaque para o 24. Por obséquio, desembargador. Eu anotei já aqui. Pronto. Era aquele até que eu tinha feito uma chamada. É de Vossa Excelência ou meu? Foi pedido de Vossa Excelência o 24. Porque eu tinha dito e depois desisti. Achei que era questão de só menos aqui, questão processual. Então, vou chamar, desembargador. Vossa Excelência vai fazer sustentação oral ou não? Não. O agravo regimental no embargo de declaração 0082-366-5/04, o agravante ao Estado de Pernambuco, o agravado é Borborema Imperial Transportes Limitada. Eu passo a palavra ao relator. Senhor presidente, eu confirmo o número 82366-5/04. Estado de Pernambuco, agravado Borborema Imperial. Em relatório, eu digo que, cujo esses autos e agravo regimental, interposto a iniciativa do Estado de Pernambuco contra a decisão terminativa proferida por este relator nos autos dos embargos declaratórios de mesmo número, o qual, ex officio, negou-lhe o seguimento em razão da perda superveniente de seu objeto, faça o arquivamento com a baixa na distribuição processual do primeiro grau dos autos originários. Após analisar a fundamentação deste agravo regimental, entendo não haver razões para exercer o juízo de retratação, motivo pelo qual submeto no voto a seguir as razões contidas do próprio deciso, agravado e aos demais membros deste colegiado. Diz o voto, em decisão agravada regimentalmente, foi proferida nos autos dos embargos de declaração acessória ao agravo de instrumento número tal, por sua vez, originou-se da decisão interlocutória, que negou a antecipação de tutela na ação ordinária número tal, que tramitava na 8ª Vara da Fazenda Pública da Capital. A decisão, ora gravada, que submete à apreciação de Vossas Excelências, reconheceu a perda superveniente do objeto dos embargos declaratórios em razão
de que, em consulta realizada no site deste egrégio tribunal, observei que no dia 11 de 11 de 2013, o juiz Acó determinou o arquivamento definitivo do feito originário, ou seja, a ação ordinária da qual havia resultado o agravo do instrumento e, por via de consequência, os aclaratórios em questão. Diante desta constatação, cuja comprovação anexei à decisão hora gravada, as folhas 55 e 56, entendi que tais fatos resultaram na perda superveniente do já referido agravo de instrumento e, por via de consequência, dos seus acessórios, inclusive os aclaratórios, o único que ainda estavam presentes de julgamento. O Estado de Pernambuco aduz, neste agravo regimental, que a ação ordinária não deveria ter sido arquivada e que a empresa agravada teria peticionado requerendo o desarquivamento e o prosseguimento da mesma. Ocorre que tais alegações não resultaram comprovadas, pois o Estado não trouxe aos autos nenhum documento capaz de corroborá-los. Saliente-se que a documentação juntada pelo Estado agravante demonstra apenas que a empresa agravada peticionou ao juízo o desarquivamento do feito apenas para ter vista em 5 dias, e não para o mesmo tivesse seguimento retomado, como afirmou o Estado. Considerando tais premissas, voto pelo não provimento deste agravo regimental, mantendo-se, por via de consequência, todos os termos da decisão terminativa. A questão já foi explícita aqui, senhor presidente, eminente desembargador Itamar. O juiz mandou arquivar o processo e a parte, em algum momento, pediu vista por 5 dias e ficou nessa questão. Aí o procurador... Vossa Excelência tinha dito que não ia para a tribuna, por isso que eu continuei. Pois não, Excelência, só esclarecer que está faltando o trânsito julgado da decisão de primeiro grau, trata-se de processo relevante, e então o pedido seria em diligência para que seja juntado esse trânsito julgado. Eu tenho a impressão... Eu acho que é adequado. É relevantíssima a questão apontada. Se não há trânsito julgado do primeiro Não, isso grau, aí é importante, porque é um fato processual muito significativo. Então, Agora, pela história, a história é essa mesmo. Agora, não existe esta prova. Vossa Excelência acha melhor, então... Eu acho melhor prova diligenciar isso. Então, seria o caso aqui da gente retirar da pauta Certo. e devolver ao gabinete do embaixador Alfredo Jambo. Né? Muito obrigado pelo esclarecimento da matéria de fato, Foi muito bom. foi relevantíssimo mesmo. Mas, senhores, anota aí, tá? E pode estar proclamado retirado da pauta e devolução ao gabinete do relator. Senhores, desembargador Itamar, desembargador Alfredo Jambo, doutora Ana Queiroz, há uma questão que eu gostaria de colocar a vocês. Eu não cheguei a proclamar o impedimento do desembargador Alfredo Jambo. Eu disse, a gente bota aqui, não cheguei a proclamar. É porque parece que o mandado de citação, quem determinou fui eu. Vossa Excelência despachou só despacho ordinatório. Olha, Mandado eu de passei citação. mais de 10 anos naquela área da fazenda. Mas não decidiu nada. Mandou marcar uma audiência de conciliação, mas que não sequer aconteceu. E a sentença é da doutora Marisa Silva Borges. Não há nenhum impedimento. Eu vou mais além. Como aí o processo ficou aqui ao lado e eu fiquei passando a vista, eu vou acompanhar o voto. É para pagar os 300 mil. Ótimo. Então, vamos cancela aquela... Por favor, a taquigrafia. Qual era o número dele lá na lista? Era 18, parece, né? Então, não há nenhuma... Desembargador Itamar, para Vossa Excelência, e por que eu estou votando? Já estava... Vossa Excelência já tinha, de uma certa forma, aventado o histórico. Foi determinado pelo desembargador Jambo, à época juiz, citação e audiência de conciliação que Eu não vi a aconteceu, consequência, não. Eu pensava que que já não tinha... aconteceu, mas houve contestação, houve réplica, demolição mano-militar, a parte entrou com uso capião. Então, a prefeitura realmente deu aso, deu causa ao problema. Quando demoliu, vai se defender também. Mas neste processo ele não chegou ao seu fim
e decidir realmente quem podia, se a ocupação era injusta, indevida, se tinha ou não tinha alvará de funcionamento, porque a própria prefeitura, de forma arbitrária, demoliu. Então, a unanimidade de votos, negado o provimento ao recurso de agravo, mantendo-se a decisão terminativa monocrática, mantendo-se a terminativa do relator. Pronto. Eu queria ouvir o pronunciamento do desembargador Itamar, já resolveu. Senhores, são 10 horas e 36 minutos, não há mais processo na pauta ou extra-pauta em condição de julgamento. Agradeço a presença de todos e agradeço a Deus, porque, mais uma vez, tem nos ajudado para que possamos cumprir a nossa obrigação perante o povo de Pernambuco. Está encerrada a sessão, está encerrada a transmissão da TV AMEP. Isto último feito em nome do desembargador Tenor Cardoso, presidente daquela instituição.